Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Começo por reiterar a pergunta do Brexit, exatamente para legitimar o Sr. Ministro para poder responder imediatamente. E tinha outra questão prévia que tem a ver com a Venezuela e que tem a ver com o recente episódio muito negativo da suspensão dos voos da TAP por parte do regime venezuelano. E a pergunta que eu queria fazer, porque penso que isso não ficou claro neste momento, é relativamente ao reconhecimento da autoridade na Venezuela, aquilo que é neste momento a posição de Portugal e aquilo que é neste momento a posição da União Europeia, relativamente àquilo que se passa na Venezuela e quem é que efetivamente é reconhecido como autoridade máxima na Venezuela neste momento pelo Estado português e pela União Europeia. Depois, a segunda questão tem a ver com a presidência portuguesa. A questão da Cimeira da África já foi aqui questionada, mas eu queria insistir nisto, porque não é nada indiferente. E não é indiferente porque foi o próprio governo português, e desde logo o Sr. Primeiro-Ministro, a afirmar a importância da Cimeira União Europeia-África durante a presidência portuguesa. E a alteração de calendário e o facto de não se realizar durante a presidência portuguesa tem um impacto naquilo que é o programa da presidência, julgamos nós, e penso que o Sr. Ministro partilhará também, que esse era um ponto importante da nossa presidência. Aliás, o Sr. Ministro manteve a África como uma das prioridades da nossa presidência. Portanto, o que eu queria perguntar é, não havendo cimeira, como é que se materializa a importância de África na presidência portuguesa? E fiquei curioso também com o elencar de prioridades por parte do Sr. Ministro como é que se materializará a prioridade Índia. Como é que, durante a presidência portuguesa, foi afirmado também pelo Sr. Ministro que havia, para além da prioridade de África e da América Latina, a prioridade da Índia. Queria perguntar como é que se materializará na presidência portuguesa a prioridade à Índia. E ainda uma outra pergunta sobre a presidência, que tem a ver com o calendário da questão dos fundos, que já vou abordar a seguir, mas com a possibilidade ou não, queria questionar, de haver negociações sobre a PAC e sobre acordos de parceria que se prolonguem para a presidência portuguesa. Há ou não há essa possibilidade? Havendo, como é que o governo português perspectiva essa possibilidade de haver ainda, durante a presidência portuguesa, aspectos a fechar destas negociações? Depois, por fim, a questão do quadro financeiro plurianual. É assim, nós reiteradamente temos mostrado a nossa solidariedade com o governo português relativamente às propostas que têm estado em cima da mesa, mas inicialmente dissemos logo que aquilo que era a nossa posição, a posição do CDS, seria a posição de reiterar aquilo que era a proposta do Parlamento Europeu. O governo teve uma estratégia diferente e esta aproximação, por exemplo, ao grupo da coesão é uma paixão recente, porque inicialmente o Sr. Ministro afirmou sempre uma estratégia próxima de uma que já referiu aqui, de Portugal falar com todos e, portanto, procurar com todos a melhor solução. A questão que eu colocava tem a ver com o sucesso dessa estratégia, porque nós, falando com todos, percebemos finalmente que precisávamos de falar com alguma intensidade com o grupo da coesão. Ainda assim, não temos nem das conversas com o grupo da coesão, nem com eventuais conversas com os frugais, não sei se há, se não há, ou com aqueles que estão a meio caminho e que não são pouco importantes, como o Sr. Ministro disse, e é verdade. O que é que para Portugal resulta dessa estratégia que foi definida pelo governo português? Porque as questões que eu queria colocar é relativamente ao valor global. Há garantias? Por aquilo que disse o Sr. Ministro, não. Relativamente aos cofinanciamentos e àquilo que para nós é positivo do ponto de vista dos cofinanciamentos, há garantias? Também pelo que disse o Sr. Ministro, à partida, não. Relativamente à distribuição, quando se disse também, o Sr. Ministro reafirmou, e é verdade, que não interessa só o montante, interessa como esse montante é distribuído, também não temos garantias. E, portanto, esta estratégia até agora não nos garantiu nada. Nós ficámos até preocupados quando o Sr. Ministro diz que a parte positiva da proposta do Presidente do Conselho são duas novas taxas e que têm a ver com o financiamento próprio e com a criação da taxa dos plásticos e da taxa sobre o comércio de emissões. Portanto, isso parece que as únicas coisas garantidas são as mais negativas do nosso ponto de vista. E isto leva a uma conclusão que tem a ver com o facto de, inicialmente,
o Governo ter afastado a possibilidade de utilização do veto num quadro que era muito diferente deste. Num quadro em que a possibilidade de fecho de negociação apontava para um valor muito diferente daquilo que está em cima da mesa. O Sr. Ministro hoje balizou um desfecho positivo para Portugal entre a proposta inicial da Comissão e a proposta inicial do Parlamento Europeu. O que eu pergunto é se o fecho for abaixo destes limites, qual é que será a posição do Governo português? Veta ou não veta o resultado final? Muito obrigado. Senhor Deputado, Senhor Ministro, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, vamos convencionar que a Venezuela é um assunto europeu e vamos responder a essa questão de saber... É certamente. E vamos então responder a essa questão. Nós guiamos-nos pelo direito internacional e nos termos do direito internacional há um reconhecimento de facto de autoridades de facto. Nós mantemos uma embaixada em Caracas, consulados em Caracas e em Valência, e as autoridades com que essa embaixada falam são as autoridades que têm o poder de facto na Venezuela. Isto é, administram o território, chefiam a administração pública, dominam o aparelho de segurança e de defesa. E, portanto, quando é preciso tratar, por exemplo, infelizmente, da detenção de concidadãos, é com o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Venezuela que nós falamos. Também reconhecemos o embaixador designado pela Venezuela cá, que tratamos com todas as prerrogativas e imunidades, é com ele que eu falo quando é preciso, e esse embaixador foi nomeado pelo presidente Nicolás Maduro. Fazemos-lo nós e fazemos praticamente todos os países, com uma ou duas exceções. Houve mais que rapidamente corrigiram. E isso é o que o direito internacional diz. Depois fizemos um reconhecimento político em janeiro de 2019, nós e vários outros países da União Europeia, e a União Europeia como tal, e esse reconhecimento político foi o reconhecimento político de que o Presidente da Assembleia Nacional, que à luz da Constituição venezuelana pode, em certas circunstâncias, assumir a responsabilidade de convocar novas eleições presidenciais por um período de tempo, era a pessoa que estava em condições de desencadear um processo que a nós nos pareceu e parece indispensável para que possa haver uma solução pacífica, política e democrática na Venezuela. E fizemos esse reconhecimento político que mantemos. E, portanto, em Portugal, o Presidente da Assembleia Nacional da Venezuela é tratado como Presidente da Assembleia Nacional. Quando passou aqui em escala formal, teve direito às honras devidas a um Presidente de um Parlamento e eu não estava cá nessa altura, mandei um dos meus secretários de Estado cumprimentá-lo. Não foi agora, que passou como passageiro normal, mas tem as deferências devidas. E nomeou um representante seu, aqui em Portugal, que nós tratamos como representante da Assembleia Nacional Venezuelana. Isto em inglês é mais fácil e, portanto, se quiser, porque nós usamos a mesma palavra portuguesa, reconhecimento, para o que em inglês se diz to recognize ou to acknowledge. Nós acknowledged Guaidó como Presidente da Assembleia Nacional encarregado desse processo e recognize as autoridades de facto. Isso parece-me claro e, sobretudo, e isso o Sr. Deputado percebe melhor que ninguém, parece-me absolutamente essencial para um país como Portugal, que tem 300 mil concidadãos a viver na Venezuela. E para tratar do bem-estar e da segurança desses concidadãos, que eu digo sempre, e repito mais uma vez, é o único interesse de Portugal, é o único interesse de Portugal, é a preocupação maior, qualquer coisa que eu faça, é sempre à cabeça a pergunta, favorece ou não favorece? Eu devo lidar com as autoridades de facto. Agora, não posso deixar de ter em conta que a eleição da qual resultou o segundo mandato do Presidente Maduro, ao contrário do que tinha acontecido no primeiro mandato, não foi reconhecida como justa,
livre e transparente por Portugal e por variedíssimos outros países. Isso tem consequências políticas. É por isso que os ministros dos estrangeiros não podem ser apenas professores de direito internacional, mas devem ser discípulos de direito internacional. Em relação à sua primeira pergunta, o Brexit, vamos lá ver, nós conseguimos um bom resultado, que foi o acordo de saída, que agora está a desenrolar-se. E, como sempre tínhamos dito, o acordo de saída significou que havia uma transição suave em que, do ponto de vista prático, tudo continuava na mesma até ao fim do próximo ano, criando condições mais favoráveis para o trabalho verdadeiramente difícil que é a relação futura. A partir de 1 de janeiro de 2021, o Reino Unido é soberano em matéria de políticas de migração. Está a anunciar políticas de migração que não são compagináveis com a lógica europeia, mas essa foi uma das razões pelas quais quiseram sair. Eu não recomendo que a gente entre numa lógica retaliatória. Portanto, a minha resposta à pergunta muito direta da Sra. Deputada Isabel Meireles, como é que eu vou tratar os cidadãos britânicos residentes em Portugal, a minha resposta é muito simples, da melhor maneira que eu conseguir. É esse o interesse de Portugal, sobretudo quando Portugal tem no Reino Unido o seu primeiro mercado de turismo. Portanto, nós temos todo o interesse em tratar bem os britânicos, queremos mais britânicos em Portugal, queremos que os britânicos que estão em Portugal se sintam bem e nunca nos esquecemos da relação muito especial que temos com o Reino Unido. Evidentemente que o Reino Unido aprenderá por si próprio que se puser à cabeça obrigações do tipo de pagar 1.200 libras, 1.200 libras só para pedir o visto para a autorização de residência, rapidamente terá muitos problemas do ponto de vista do seu mercado de emprego. Temos muitos meses para tratar disso, mas, e estou a terminar, Sr. Presidente, não é imaginável que nós consigamos chegar ao fim como queremos, com uma relação muito próxima com o Reino Unido em matéria de acordo de comércio livre, em matéria de alinhamento regulamentar, em matéria de cooperação em domínios como a política externa, a segurança, a justiça e as questões de cooperação policial, e termos uma política migratória do Reino Unido profundamente anti-europeia. Portanto, é um dos vários, se me permitem usar a palavra berbicachos, que é usada pelo Camilo, o Castelo Branco, que temos pela frente. E não é o único. Obrigado.